Em 1954, a bicicleta de um menino de 12 anos foi roubada em Louisville, Kentucky. Um policial acalmou o garoto choroso e ensinou-o a lutar para que isso nunca acontecesse novamente. O menino era Cassius Clay, e ele não parou de lutar desde então. Em 1960, Cassius Clay ganhou a medalha de ouro olímpica em boxe, na categoria meio pesado. Após sua vitória olímpica, Clay anunciou que se tornaria profissional. Os fãs de luta nunca tinham visto um lutador tão extravagante, tão falante. Cassius Clay era uma força a ser reconhecida. Clay venceu sua primeira luta profissional no 6º round e mirou no campeão Sonny Liston. O irmão mais novo de Clay, Rudy, iniciou sua própria carreira profissional de lutador. E seu irmão mais velho estava sempre lá para dar apoio. Tome seu tempo! Agarre-se nele, Rudy! Observe-o! Ganche nele! Isso mesmo. Vá com calma, ele é mais fechado que você. Mantenha a distância. Isso mesmo. Vá com calma. Vamos, traga-o para casa. Traga-o para casa. Solte, Rudy! Todo o caminho de volta para casa. Tome o seu tempo! Traga-o para Tome o casa! seu tempo! Traga-o para casa! Vamos lá! Você consegue! Vá com calma com ele! Mas quando Cassius estava por perto, era difícil até para o irmão conseguir falar. Mantenha a distância, campeão! Senhor, não sabemos se podemos aguentar outro Clay no cenário do boxe, mas pronto para fazer sua estreia profissional está Rudolph Valentino Clay. Quando você está planejando se tornar profissional, Bom, Rudolph? Bob, eu planejo me tornar profissional em pelo menos 2 ou 3 meses. Quantas lutas amadoras você já teve? Tive 83 lutas amadoras, principalmente em Kentucky, Chicago e Nova York. Entendo. Venci Em que 77. peso você vai lutar? O que Entendo. Rudolph está indo? Estarei lutando como peso pesado, como Cassius, igual a Cassius. Você ganhou quase todas as suas Veja, lutas quando eu luto amadoras? contra o Sonny Sim, Principalmente eu vou. lutas Ganhei amadoras? 77 de 83. Bem, estou cansado. Eu disse que se eu lutar contra o Sonny... Escuta, aqui, Bem, grandalhão. deixe-me terminar. Deixe-me falar. Esse garoto é modesto. Eu sou o maior. Ele não fala muito. Vou lutar contra Sonny Liston logo depois de aniquilar Henry Cooper. E assim que eu aniquilar Henry Cooper, quero aquele grande urso feio bem ali, bem aqui em Miami Beach, no Orange Bowl, porque não há lugar grande o suficiente dentro para nos comportar. E depois disso, Você se classifica como número 3 e acima de você estão Liston e Patterson. Qual deles você preferiria enfrentar e por Bem, quê? Para dizer a verdade, eu lutaria com Floyd Patterson, porque Sonny Liston é um lutador muito mais duro do que Patterson. Ele é um golpeador muito mais forte do que Patterson. E Sonny Liston, eu o assisti aqui na academia há alguns meses, quando ele estava aqui para lutar contra Howard Kinney. E ele pode atingir um cara nos cotovelos e quase quebrar o braço dele. Mas Patterson, ele é um bom lutador. Mas eu acredito que de certa forma ele é superestimado porque... de certa forma eu acredito que ele é superestimado. Mas se eu tivesse que lutar contra um dos dois, eu lutaria contra Sonny Liston. Quero dizer, Patterson. Bem, você está certo. Eu não sei como você descobriu, mas eu não tenho trabalhado tanto quanto deveria. Eu acabei de sair da luta com o Henry Cooper e esse negócio de lutar regularmente é bem difícil. Mas nós, eu e meu treinador aqui, Ângelo Dundee, temos algo que vamos fazer nas últimas 2 semanas em Londres, né? O que irá compensar o tempo perdido. Meu dia de campanha acabou, mas como você sabe, ele está começando a se destacar e ele tem um pressentimento de que vai me acertar com um bom soco. Então veremos quando chegarmos lá. Em antecipação à luta pelo título contra Liston, surgiu um Cassius Clay mais alto e ousado. Sua lendária fanfarronice apareceu com força total. Clay parecia estar sempre diante das câmeras. Como um mestre em manipular a imprensa, Cassius assumiu sua própria promoção e até lançou um álbum intitulado apropriadamente Eu Sou o Maior. vim para enterrar Liston, não para elogiá-lo. Vou lutar contra Sonny Liston. Isso se ele não amarelar. Eu sou o maior. O Sr. Liston é um homem velho. Ele tem 30 anos. Ele não deveria estar no mesmo ringue que eu. Eu gostaria de ajudar aquele pobre homem velho. Quero dar-lhe lições de boxe, aulas de fala. Eu ensino-lhe qualquer coisa. Mas já que ele vai lutar comigo, o que ele mais precisa são aulas de queda. Ele não sabe lutar. Eu o via lutar contra a sua própria sombra e a sombra venceu no primeiro round. Posso imaginar minha luta com o velho Liston
Vou entrar no ringue parecendo uma bela estrela de cinema. E pelos primeiros 6 rounds vou dar pop, pop, pop e dançar tão rápido que Liston vai pensar que está cercado. E então eu vou realmente começar a balançar. A conversa na cidade é que, bem, a publicidade que você tem recebido recentemente, bem, de Nova York e aqui é que, bem, você sabe, é um pouco diferente do que você disse antes. Eu odeio pessoas, sabe, todo esse tipo de coisa? O quê? Não, eu não acho. Eu ajo como se odiasse alguém? O que eu já fiz de errado é dizer a todas as pessoas que apostam no Sony que todas elas vão perder o dinheiro e cheguem cedo à luta porque posso derrubá-lo no primeiro. Rolar 2. Cassius, Sonny Liston disse que você deveria ser preso por se passar por lutador. Ele disse que você deveria ser colocado sobre o joelho dele e levado uma surra. Você acha que ele realmente quer dizer tudo isso? Ou talvez seja só uma piada para vender mais ingressos? Bem, Jim, estou aqui em Miami treinando há 3 anos e meio. Estou no boxe há 12 anos no total. Tenho feito previsões e falado muito. E estou realmente cansado de falar. Acabou a conversa. Agora só tenho alguns dias antes da luta e Sonny Liston está falando e fazendo todas essas declarações. E vou acabar com isso em 25 de fevereiro. E não preciso convencer ninguém agora de que sou ótimo. Todos sabem disso porque estão pagando $250 por um assento. E tenho certeza de que a casa estará lotada. E agora estou disposto a sustentar tudo o que falei. Estou apenas cansado de falar. Na verdade, recebemos hoje um relatório tardio de que há uma possibilidade de a luta ser transferida de Vegas para Miami Beach. Você está surpreso ao ouvir isso? Eu me senti tão bem, apenas pulei e minha cabeça bateu no teto. Estou tão feliz. Tantas pessoas aqui falam sobre Liston me vencer. Estou sem classificação, não será uma competição. Estou tão contente. Vou fazer todos eles calarem a boca. Ficou surpreso ao saber disso ou achava que definitivamente seria em Vegas? Eu senti que seria em Vegas, mas fiquei muito irritado porque em Vegas o lugar é muito pequeno. Sou o maior lutador de toda a história. Sou o maior lutador de toda a história. E não acho que a luta deveria ter sido realizada em um lugar pequeno como aquele. E o salão de convenções é muito maior. Eu vou gostar de lá. Mas seja onde for, Liston deve cair. Cassius, você é famoso por inventar esses poemas. Você, pensou em algo agora que a luta pode ser mudada para a praia? Deixe-me ver algo rapidamente aqui. Eles disseram que a luta seria em Vegas, mas agora parece que será na praia. Mas onde quer que seja, Liston eu vou ensinar. Cassius, há vários anos que você tem dito algumas coisas bem duras sobre Sonny Liston. Nós o conhecemos há muito tempo. É realmente você falando ou você está tentando criar um alvoroço para vender ingressos? Muitas pessoas dizem que é só conversa. É conversa para atrair o público. Isso é verdade. Ajuda, atrai o público. Mas eu ou eu nunca perdi uma previsão. E, se é só conversa, bem, porque é isso que eu estou ganhando todas as minhas lutas. E por que eu sou a luta mais comentada, a mais cativante do mundo hoje? E se é só publicidade e eu não estou falando sério, por que é que é suco de tomate ou ketchup de tomate no rosto dos meus oponentes ou é sangue? Quero dizer, eu sempre ganho. Mas você realmente quer dizer isso sobre Sonny Liston? Quero dizer cada... Está tão bravo com Bem, Sonny Liston quanto eu gosta não de fazer estou parecer? bravo. Ele fez uma declaração no jornal hoje sobre como ele só quer defender o título e eu quero tomá-lo. Ele não está bravo comigo. Eu não estou realmente bravo com ele. Mas eu tenho que admitir, estou um pouco bravo com ele. Eu não gosto da maneira como ele está falando. E quanto a essa rixa que supostamente está acontecendo? Eu não sei nada sobre rancor ou nada. Tudo o que quero fazer é lutar e resolver isso. Você preferiria ir agora mesmo? E agora, não é? Quando eu estava na casa dele em Las Vegas, 5 policiais tiveram que vir com cães para nos separar. É melhor me manter longe dele porque podemos brigar aqui e agora. Bem, dizem que Sonny está realmente zangado com você. Foi o que eu ouvi. Ele está bravo. Ele não gosta do jeito que eu falo e está ressentido e tudo isso. Bem, só para mostrar a ele como sou ousado, estou aqui para encontrá-lo e pronto para ir à guerra se necessário. Não estou brincando. Você acha que isso é uma boa ideia? Isso não faz diferença para mim. Quero dizer, estou pronto agora. Estou cansado de esperar por essa luta. Estou nervoso. Ele tem meu trabalho. Eu sou o campeão. Eu sou tão grandioso. Eu sou tão grandioso. Eu mexi com... E o que torna isso tão bom, todos esses hipócritas, você não pode chamar de armação.
você não pode chamar de armação porque... eu não parei a luta. O médico disse pra parar. Oh, eu sou tão bonito. Eu mexi com o mundo. Agora terminei de falar. Terminei de falar. Agora você escreve os resultados. E aqui está ele, senhoras e senhores. O novo campeão mundial dos pesos pesados, Cassius Clay. Cassius, você sabe, eu estava lá fora procurando por muitas pessoas que apostaram em Clay. E todo mundo apostou. Parece que não consegui encontrar ninguém que apostou em Liston. As pessoas não são hipócritas, Jim. Agora todo mundo apostou em mim. Não é algo interessante? Como você se sentiu durante a luta? Quando sentiu que começou a ganhar confiança para continuar? Bem, eu pensei que iria nocauteá-lo no primeiro round. Acho que foi um dos meus melhores rounds. Eu estava acertando ele com tantos ganchos e cruzados de direita, ele estava quase fora. Mas, depois do primeiro round, eu vi nada além de medo nos olhos dele. E estou tão feliz agora, não preciso falar tão alto quanto antes. Eu disse ao mundo o que faria. Só errei minha previsão por um round. Se ele tivesse saído... em uma na 8ª rodada, eu o teria nocauteado e minha previsão teria sido precisa. Eu teria derrotado o Liston na 8ª, como estive dizendo ao mundo. Mas, Então agora muitas pessoas estavam dizendo que se eu vencer o Sonny Liston, as pessoas lá fora, vocês sabem quem são, muitos dos alunos do ensino médio que eu conheço, estavam dizendo que se ele vencer o Sonny Liston, então eu saber que foi armado. Então, o que fez isso tão bom é que eu não o nocautei. Eles não podem dizer que foi armado ou algo assim porque eu não parei a luta. O médico e o árbitro pararam a luta. Ele não conseguia ver pela dor. Eles o levaram para o hospital cristão. Ele precisa de um pouco mais de experiência. Como você está agora, Cassius, com o alistamento? Eu não sei. Estou apenas esperando. Você tem algum plano de agora em diante para os próximos meses? Bem, vou apenas fazer uma turnê na estrada e realizar algumas exibições. Tentar organizar uma boa exibição na minha cidade natal para a próxima semana. Cassius, no round de abertura, eu notei que você estava lutando de um jeito que muitas pessoas disseram para lutar, que é atacar e mover. Você adotou esse plano quando a luta começou ou fez Sempre isso lutei assim, mas ganhei muita experiência assistindo ao filme de Sugar Ray Robinson e Jake LaMotta. E esta foi uma luta do mesmo tipo. Robinson era um dançarino como eu. Eu era um dançarino como Robinson, aliás. Você daria uma chance ao Liston novamente? Bem, Jim, eu não sei se o público gostaria disso. Vou dar uma chance para Liston quando ele quiser. Ele é um bom lutador. Com um pouco mais de experiência, ele poderia me vencer. Você diria que Liston foi superestimado? Sim, ele era superestimado. Não preciso te dizer isso. Todo mundo que viu a luta vai te dizer que eu brinquei com ele, eu fiz ele parecer um amador. Sonny Liston disse esta noite que mesmo depois de você derrotá-lo pelo título, ainda não é um lutador. Qual é o seu comentário sobre isso? Ele está certo. Eu não sou um lutador. Eu não posso lutar. Eu não sou nada. Só tive 250 lutas, nunca perdi nenhuma. Ganhador do ouro olímpico mundial, 2 vezes campeão AU dos Estados Unidos, campeão dos Jogos Pan-Americanos Internacional, campeão nacional AU 59 e 60. Previ em qual round meus oponentes cairiam em 16 lutas. Não tem uma marca em mim, mas eu não posso lutar. Ele não ofereceu uma palavra pra você depois da luta, não é? Você foi até o canto dele e falou algo com ele? Não, eu não disse nada. Eu estava tão animado, tão feliz por ter vencido. Quando você sentiu que tinha o título garantido? Bem, depois do primeiro round, eu soube que o tinha. Quando ele começou a ficar cansado? Sim, comecei a ficar cansado. Ok, Cassius. É verdade que você vai se casar com a Didi para evitar o exército? Cara! Do que você está falando agora? Cassius Clay, eu brinquei com o o Liston. recém-coroado campeão mundial dos pesos pesados, anunciou que havia se convertido à fé islâmica e adotado o nome islâmico Muhammad Ali. Cassius Clay não é mais um nome. É Sim, isso mesmo? senhor, é Muhammad Ali. Muhammad significa digno de todos os elogios e Ali significa o mais alto em uma língua asiático-africana. Há cerca de 2 semanas agora. Foi alguém especial que Sim, te deu senhor, o nome? meu professor principal, o mais honorável Elijah Muhammad. Isso faz parte das crenças e conceitos religiosos? Sim, senhor. Sim, senhor. Em breve farei uma turnê mundial e vou passar pela Ásia e África, Egito, a cidade santa de Meca e todas essas terras verdadeiramente sagradas. Você deve ter fé islâmica e deve ter um nome islâmico para entrar nos portões. Com uma vitória de Ali, o palco estava montado para uma revanche com Liston. No entanto, o campeão foi temporariamente afastado por uma operação de hérnia e pela relutância da WBA em sancionar uma segunda luta.
Campeão, acho que a primeira coisa que gostaríamos de saber é como você está se sentindo após aquela operação e algum descanso agora. Estou me sentindo muito bem. Eu saí da cama em 2 semanas e já estou de pé e andando e estou ficando mais forte a cada dia e devo estar pronto para um treino leve em cerca de 7 semanas. Acho que é isso que todos gostariam de saber. Cerca de 7 semanas. Agora temos uma data projetada para a luta em algum momento em abril? Sim, não sabemos nada sobre isso. Alguém inventou essa afirmação, mas meus empresários e todos esclareceram e disseram a eles que ninguém pode me dizer quando lutar. Sou o campeão. Eu decido minhas próprias datas. E precisamos da palavra do médico de qualquer forma antes de começarmos. E então eu terei que ver como estou me sentindo. 7 ou 7 semanas colocariam você provavelmente em algum momento de fevereiro. Quanto tempo se começasse a treinar em fevereiro? Depois disso você estaria em forma para lutar? Cerca de 1 mês de trabalho leve. Gradualmente. E então depois disso, entrar em um treino intenso. Eu diria que a luta deve acontecer em cerca de 4 meses. Eu gostaria de vê-la em cerca de 4 meses. O Chuvalo deveria lutar com Floyd Patterson agora. Sim, ele vai aniquilar o coelho. A lavadeira vai aniquilar o coelho. Quer dizer que você acha que Chuvalo pode vencer Patterson? Sim. Bem, ouça, Patterson. Se Chuvalo vencer Patterson, isso meio que eliminará Patterson. E eu sei que nos últimos anos você sempre quis uma chance contra Patterson. Bem, o Patterson sim, se ele vencer, mas se ele não se qualificar, então Chuvalo será nosso homem. Eu prevejo que Chuvalo nocauteará o coelho. Há um movimento em andamento pela WBA para não sancionar a luta. O que seu grupo faria nesta situação? Acho que a razão pela qual eles não gostariam de sancionar a luta de Sonny Liston, o Muhammad Ali, novamente seria porque, eu derrotei Liston tão mal que parece que ele não tem chance. Então provavelmente encontrarão outro desafiante se não reconhecerem Liston. Você acha que eles poderiam tirar seu título de você? Não, eles tentaram fazer isso uma vez e toda a Organização das Nações Unidas tremeu. Isso se espalhou por toda a Ásia e África e o mundo. Queriam saber o que estava acontecendo. Fez todo o país parecer ruins. Eles estão se fazendo parecer extremamente tolos. Estão fazendo pessoas não respeitam o julgamento deles por serem um comitê de classificação que classifica lutadores e cujas decisões deveriam ser decisões de especialistas. Isso os faz parecer muito mal porque o mundo sabe, todos testemunharão sem sombra de dúvida, que Floyd Patterson parecia não ter uma chance contra Sonny Liston na segunda vez. Eles sancionaram e reconheceram essa luta. Floyd Patterson foi aniquilado por Johansson 7 vezes em um round. Ele caiu no chão. Eles promoveram isso como outra grande luta. Vou lutar contra qualquer homem no mundo. Vou vencer qualquer homem no mundo. Daryl Jones foi boa carne, mas ele foi derrotado. Você não reclamou sobre quem Floyd Patterson lutou. Cutting Texas, Roy Harris, eles tornaram isso uma grande luta. Pete Wanamaker nunca teve uma luta profissional, sua primeira luta profissional. Eles fizeram disso uma boa luta. Brian London, um homem que não conseguiria vencer meu irmãozinho, eles promoveram isso para ser uma luta. Uma coisa de lixo de minha parte. Agora, aqui estou eu, lutando contra quem você disse há 1 ou 2 meses que era para ser o cara mais mal do mundo. Agora ele não é nada. Se ele não é nada, então arrume alguém para mim. Ouvi sobre possivelmente não estar acontecendo conforme programado. Isso afeta seu treinamento de alguma forma? Poderia se eles me avisassem algo como algumas semanas antes da luta, mas não me afetaria agora. Tudo que eu gostaria é ver a luta acontecer para que possamos trabalhar no próximo desafiante, Floyd Patterson, e fazer o boxe voltar a avançar novamente. Eu não quero perder muito tempo com Liston e eu esperamos que a coisa aconteça, se não em Boston, em algum outro lugar e em breve. Mas vai acontecer, de acordo com as últimas notícias que eu vi, e tudo ficará bem. Campeão, como você se sente sobre o seu treinamento até agora? Qual a forma física em que você está agora? Eu estou aproximadamente 75% subindo a colina. Tenho um pouco mais para ir. Eu realmente não aperto o ritmo até as últimas 3 semanas em Boston, mas estou realmente me moldando bem agora. Em outras palavras, você está satisfeito com a sua forma? Isso mesmo. Devo estar em excelente forma para aposentar o portador desta vez. Esta será a maior previsão na história do boxe. Eu nunca estive errado. Vou enfrentar Sonny Liston em Boston, Massachusetts, dia 16 de novembro. Vamos pegá-lo? Você vai conseguir aqueles bancos dourados para ele. Sim, estamos fazendo alguns pequenos banquinhos, os banquinhos para sentar de Sonny Liston. Eles também serão vendidos e quero que todos vocês comprem um. E sobre a previsão, e eu sou sempre perfeito, quero que todos saibam, escutem, esperem e vejam, Sonny Liston será todo meu no 9º round. Ele deve cair no 9º. Lute, jovem, lute. Vamos pegá-lo? Vou dançar. Flutuar como uma borboleta. Flutue como uma borboleta e ferroa como uma abelha. Lute, jovem, lute. Jovem, agite-se. Sonny Liston. Sonny Liston cometeu 2 erros em toda a sua vida.
Foi quando ele lutou comigo a primeira vez e quando ele luta comigo a segunda vez. E quero dizer uma coisa para as pessoas lá fora e para todo Miami, o Canal 4 me tornou grande, é por isso que eu parei na 8ª. Sim, se você passar por Floyd Patterson, que tal o Ernie Terrell, alguns desses outros, George Chuvalo, eles ainda estão na sua lista? Quem o mundo e o público quiser que eu enfrente? Como você sabe, sou um homem confiante. Não acredito ou não vejo ninguém me vencendo. Todas as minhas previsões nos últimos 4 anos têm sido precisas. Eu lutaria quem o público quer que eu lute. E agora, em todo o mundo, fiz turnês pela Escócia, Suécia, Londres, Bermuda, Honduras Britânica, Ilhas Virgens e Porto Rico. Todos esses países eu visitei. E Ásia e África, Egito e... Em todo o mundo, aqui na América, das favelas do Harlem às favelas da Geórgia. Estive por aí conversando com as crianças e os idosos. E todo mundo quer ver Patterson. Então, Patterson é o próximo. E depois de Patterson, farei outra turnê mundial para ver quem eles querem ver a seguir. E quem o mundo quiser que eu enfrente, estarei na fila para lutar. O final da década de 1960 foi difícil para Ali. Embora seu histórico de lutas permanecesse perfeito, sua vida pessoal estava em ruínas. Seu primeiro casamento terminou em divórcio. E sua vida foi ameaçada quando ele se manifestou publicamente contra Malcolm X. Você acha que sua recente dificuldade matrimonial afetará sua carreira de alguma forma? Não, isso não é nada. Isso está fora do caminho. Isso logo acabará. Preferimos não discutir isso em público. Está nos tribunais, eles irão lidar com isso. Mas este é apenas outro pequeno problema que em breve estará fora do meu caminho. Aconteceu algo em relação a isto que o tenha deixado insatisfeito de alguma forma? Não, nada. Nada pode me parar. Como você sabe, tenho enfrentado todos os tipos de controvérsia, todos os tipos de pressão, não só por um indivíduo, mas por rumores sobre centenas de rapazes de Malcolm X vindo para me assassinar no ringue. 300 policiais me protegendo, pessoas fazendo seguro de vida para mim. Nada me preocupa. Isto é apenas uma pequena coisa que logo estará fora do caminho. Após a sua última luta, houve muita controvérsia que surgiu e agora querem ter uma legislação federal para o boxe. O que você acha disso? Bem, eu não sei o que eles vão fazer. O que quer que eles façam, eles vão fazer. Eu não sou nada além de um campeão e não posso realmente impedir nada no que diz respeito a isso. Mas o que eles acharem melhor, eles farão. Você é a favor? Você acha que isso ajudará o boxe? Bem, eu não acho. A única coisa que acho que ajudará o boxe é o que venho dizendo e continuarei dizendo que precisamos de mais esperança branca, mais bons concorrentes brancos. Essa é a única coisa que ajudará o boxe. Gostaríamos de lutar aqui nos Estados Unidos, mas se não for possível, acho que teremos que ir para outro lugar. Montreal é uma mudança repentina ou o seu pessoal está negociando com Montreal há algum tempo? Eu realmente não sei. Tenho estado aqui esperando para ver o que aconteceu. E eu recebi uma ligação hoje dizendo que será em Montreal. No dia 29, era muito importante que você lutasse neste mês, em março, não importava onde? Bem, foi importante por causa do tempo e seria o melhor momento para lutar. Não havia muita atividade acontecendo aqui no país e eu estive treinando e Terrell e eu e todos investimos muito dinheiro e gostaríamos de ver isso acontecer. Bem, eu preciso de muito treinamento para todas as minhas lutas. Eu não subestimo ninguém. A luta com George Chuvalo provou isso. Se eu não estivesse eu não estava na minha melhor forma. Mas se eu o tivesse subestimado, então ele provavelmente me derrotaria porque foram 15 e ele terminou forte e eu tive que me esforçar um pouco mais do que ele o caminho todo para continuar. Apenas o condicionamento fez isso, mas eu tenho cerca de 5 semanas para me preparar para este e tenho certeza de que estarei bem preparado até lá. Por que você vai lutar tão cedo? Porque, você acha que pode estar no exército e não poderá lutar por um tempo? Não estou falando sobre isso. Eu realmente não sei contra quem vou lutar, mas gostaria de lutar contra Ernie Terrell, já que ele parece ser o homem principal. Ainda estou tentando convencer essas pessoas a me ouvir. Eles não têm um homem que possa me vencer. Eu quero 3 homens por noite, para que possamos ter um bom show e as pessoas possam ver algo pelo seu dinheiro. 3 homens por noite e estou tentando conseguir Ernie Terrell ou Doug Jones e dizer, Brian London, ou Ted Spencer ou Night Train Lincoln. Quem quer que seja, os 3 melhores homens, eu quero 3 em uma noite. Mas realmente não sei quem vou enfrentar a seguir e realmente não vejo nada à altura para me dar um aquecimento. O campeão dos pesos pesados, Cassius Clay, passa pelas etapas finais de treinamento para a defesa do seu título contra Ernie Terrell. Um parceiro de sparring resistente lança alguns golpes fortes no campeão, forçando-o a recuar.
Especialistas preveem que Terrell será o oponente mais difícil para Cassius até agora. A junta de recrutamento de Clay diz que ele pode ser convocado em fevereiro. 2 pedidos de adiamento já foram negados. Cassius Gacioso recita um pouco de poesia satírica para o desafiante Terrell. Ele anda por aí dizendo ser o verdadeiro campeão dos pesos pesados. Mas depois que eu terminar, ele será apenas um vagabundo. Agora não estou dizendo isso só para ser engraçado, mas estou lutando com Ernie porque ele precisa do dinheiro. A resposta de Ernie virá no ringue no Astrodome de Houston. No final da década de 1960, Muhammad Ali fez repetidos pedidos de adiamento no alistamento militar. Todos os pedidos foram negados. Nossas histórias foram publicadas nos últimos dias sobre sua reclassificação no recrutamento. Como você se sente em relação a elas? Bem, eu sei tanto quanto você sabe. Quero dizer, tudo que estou fazendo é ler também. Você acha que se seu nome fosse apenas um simples Joe Blow em vez de Muhammad Ali, o campeão mundial de pesos pesados, sua reclassificação no alistamento poderia ter sido uma situação diferente? Eu não sei. Imagino que o governo seja justo em tudo o que fazem assim. E não imagino que fariam nada intencionalmente. É apenas a lei, então vou lidar com isso quando chegar a hora. Ali não pôde mais evitar a questão do recrutamento militar. Em abril de 1967, ele foi convocado para servir o país na Guerra do Vietnã. O ex-campeão mundial dos pesos pesados Cassius Clay se recusou a fazer o juramento de indução ao exército. O lutador muçulmano negro, que também é conhecido como Muhammad Ali, foi imediatamente destituído de seu título pela Associação Mundial de Boxe. Clay insistiu que é um ministro ordenado e deveria ser isento. Clay também acusa discriminação racial por parte da junta de recrutamento de Houston. Ele enfrenta uma acusação federal e uma possível sentença de 5 anos de prisão, além de uma multa de $10 mil. Mais tarde, Martin Luther King elogiou a coragem de Clay. 9 dos principais atletas negros se reúnem com Cassius Clay para discutir sua posição anti-alistamento. Eles incluem Bill Russell, Lew Alcindor e o ex-jogador de futebol americano Jimmy Brown. Diz Brown após a reunião: o campeão é sincero em suas crenças religiosas. Ele acredita em sua religião e sua posição é baseada inteiramente nisso. A recusa de Clay em ser convocado lhe custou o título e ele enfrenta uma possível sentença de prisão de 5 anos. Ele reivindica a isenção como ministro da fé muçulmana negra. Cassius Clay, ex-campeão dos pesos pesados, é considerado culpado em um tribunal federal em Houston por violar as leis de serviço seletivo dos Estados Unidos ao se recusar a ser convocado. Clay argumentou que seu status como ministro muçulmano negro o isentava do recrutamento. Liberado sob fiança, ele enfrenta uma espera de 18 meses por uma decisão de apelação. Despojado de seu título, Ali perdeu 3 anos no auge de sua carreira no boxe. Sua recusa em servir no Vietnã também lhe custou o apoio do público. Com Ali afastado, Joe Frazier dominou a divisão dos pesos pesados e conquistou o título de campeão. Com uma reversão da Corte Suprema em andamento, a Associação Mundial de Boxe votou para reintegrar Ali, preparando o cenário para seu retorno ao ringue em 1970. Bem, para dizer a verdade, pela primeira vez, em público, não fui eu que pedi a eles. Eu não me rebaixaria a ponto de pedir a eles que me reintegrassem. Foram meus gerentes e Angelo Dundee e algumas das pessoas do boxe que se juntaram e escreveram e me pediram para aprovar e eu achei que estava tudo bem, mas eu nunca pedi a ninguém para me reintegrar. Isso faz um pouco de sentido, porque eu me lembro de você me dizendo uma vez que você é o campeão, todo mundo sabe disso, e você não precisa da WBA ou de ninguém mais. Foi apenas o pedido dos meus gerentes. Eles queriam redigir uma pequena carta e queriam que eu a aprovasse. Minha assinatura em nada. Sim, você não se importa de uma forma ou de outra, mas sei que você se mantém informado sobre assuntos mundiais. Você é uma figura do mundo, você mesmo. O que você achou da vinda do Papa a este país? Eu assisti isso na televisão ontem e uma coisa que realmente me surpreende é que ele recebeu mais atenção em Nova York. Ele recebe mais atenção lá do que eu. Ele rapidamente ganhou confiança com vitórias por nocaute sobre Jerry Quarry e Oscar Bonavena. Um confronto entre Ali e Frazier era inevitável. Ambos os homens estavam invictos
e a imprensa apelidou a luta deles de a luta do século. Mostrar o que vou fazer com o Joe Frazier. Esse recorde... Joe Frazier assusta vocês, jornalistas e todas essas pessoas que andam por aí sem entender de boxe, mas olhem para o meu rosto, eu sou o campeão original, um veterano de 186 lutas, sem um arranhão, 2 vezes campeão do Golden Glove dos Estados Unidos, 2 vezes campeão nacional da AAU dos Estados Unidos, campeão olímpico mundial, 13 rounds. Eu prevejo quando meu homem... Caída. 4 anos fora de treino, um aviso de 6 semanas, enfrentou os adversários mais difíceis de Frazier e os venceu mais facilmente do que ele. Jerry Quarry lutou contra Joe Frazier e acertou 46 vezes no rosto dele nos 3 primeiros rounds de sua luta de 7 rounds. Quarry não aguentou 3 rounds comigo e nesses 3 rounds, Quarry não acertou um golpe, porque eles não falam sobre isso. Eles simplesmente não querem admitir que sou tão bom quanto sou. Você quer escolher um round? Vou escolher o round e tudo 5 minutos antes da luta. Já que nem todo mundo pode pagar por assentos de $200 e $500, isso vai ser um privilégio especial só para meus fãs aí na audiência da TV. Muhammad, durante esses 3 anos difíceis, com todos os problemas que você teve, você realmente achou que voltaria ao ringue? Eu sabia que voltaria porque meu histórico era muito bom, eu tive muitas lutas, lutei contra todos os concorrentes, lutei a cada 2 meses, dei a todos uma chance pelo título, eu não evitei ninguém. Veja o que estou fazendo. Assim que consegui minha licença, já tive 2 grandes lutas. Parece que foi ontem que me deram minha licença. Já derrotei Quarry e Bonavena, 2 homens difíceis. Eu poderia ter perdido tudo, poderia ter me machucado. Nunca tive a chance de enfrentar Frazier. Coloquei tudo em jogo porque sou um verdadeiro campeão de luta. Então, eu sempre soube que estaria de volta, porque os fãs e as pessoas comuns, eles queriam me ver lutar. Eles não se importavam com o que eu acredito e eles sabem que nunca fui derrotado e você não pode tirar um título com um alfinete. E eu sabia que só com o tempo, meu recorde era tão forte, eu era tão bom nisso, muitos seguidores no mundo, eu sabia que tinha que voltar. Você se arrepende de todos os problemas que suas crenças lhe causaram? Não, eu não me arrependo, nenhum problema, eu não me arrependo. Nada nunca me aconteceu. Eu só me arrependo porque eu vou descontar tudo no Joe Frazier, bem no nariz dele. Frazier é tão fácil de acertar e ele não consegue recuar, ele não tem nenhuma habilidade de boxe, ele só, como eu estava imitando ele, isso é tudo que ele faz. Frazier nem recua 2 passos, Frazier não tem um jab de esquerda, Frazier não tem uma direita. Tudo que o Frazier tem é um gancho de esquerda selvagem. Frazier não tem habilidade de defesa, Frazier não tem timing, não tem reflexos, não tem alma, não tem ritmo. E quando você diz sem alma, o que quer dizer? Alma, apenas tempo e ritmo, como um Fred Astaire, um dançarino de balé. Você sabe, alegre, da pop, tá. A luta do século foi decepcionante para Ali. O mundo assistiu enquanto Frazier derrubava Ali no ringue no 15º round e, por fim, vencia por decisão unânime. Ali e Frazier se encontraram novamente em 1974. Desta vez, Ali foi vitorioso com um nocaute no 5º round. Agora vou te dizer o que eu quero fazer. Quero descansar por alguns meses e quero lutar contra o George Foreman, nocauteá-lo e realmente me aposentar bem investido. Mais tarde, em 1974, Ali se preparou para reconquistar o título dos pesos pesados contra probabilidades aparentemente insuperáveis. O oponente George Foreman era mais jovem, mais forte e considerado por muitos como invencível. Ali, com 32 anos, tinha poucas esperanças de vitória. Nunca vi o George Foreman cansado ainda. George Foreman, ultimamente, não ouviu o homem dizer round 4. Do 7ª rodada, 9ª rodada, 13ª rodada, última rodada. Então eu quero ver. Não posso tirar nada do George, mas ainda não vi o George em uma boa briga. Veja, quando eu luto com um homem, eu não confio no poder de socar. Quando lutei com Sonny Liston, poder de soco não significou nada, porque geralmente eu posiciono eles de forma que não conseguem achar nada para acertar. Então eu nunca me preocupo com poder de soco. Então, um homem como o George, que vem com aqueles grandes bum, bum, é assim que ele as lança, ele as puxa de volta. Cuidado, aqui vem o esquerdo, aqui vem o direito. Prepare-se, aqui vem outro esquerdo. É isso que eu ouço quando ele está lançando. Então, quando um homem... Então eu não acredito que vou ser nocauteado e golpeado. Minha experiência é a razão pela qual sei que vou ganhar. Milhões assistiram à luta transmitida por satélite ao redor do mundo. Ali estava em ótima forma, utilizando sua famosa estratégia rope-a-dope para cansar o grandalhão antes de nocauteá-lo no 8º round.
Embora Ali tenha lutado bem além do que muitos consideravam ser seu auge, ele se aposentou com um impressionante recorde de 37 nocautes, 56 vitórias e apenas 5 derrotas. Após a aposentadoria, Ali continuou em uma luta pessoal, desta vez contra a doença de Parkinson. O campeão não deixou que a doença o desacelerasse e permaneceu na mídia enquanto continuava. Falando sobre... Todos os homens são irmãos, pretos, marrons, vermelhos ou brancos. Estamos lidando com esse negócio do diabo. Em 1984, Ali foi fundamental na negociação da libertação de reféns americanos no Irã. Você esperava, eu sei, realmente usar esse reconhecimento como uma pressão? Isso é tudo que eu realmente tinha, porque percebi que as pessoas que os estavam mantendo tinham por volta de 20 anos e eram crianças quando eu estava lutando. Conheci essas pessoas uma vez, fora de Beirute há cerca de 10 anos, os chamados guerrilheiros, e eram todos como eu. Eles estavam atirando rifles e me carregando, e eu esperava que talvez alguns deles estivessem conectados com o problema atual e nos contactassem e pelo menos nos ouvissem nosso apelo. O sol é assustador lá. Você ficou com medo? Bem, não exatamente. Estávamos jantando um dia no hotel, podíamos ouvir bombas caindo e é como apenas um lugar sem lei e ordem. Gangues nas ruas, crianças carregando rifles e vendo prédios bombardeados ao seu redor, e havia gangues contra gangues. E era muito mais difícil do que o boxe. Devo dizer a você assalamu alaikum, claro. Wa alaikum salam. Porque desde o boxe e sua aposentadoria, você se tornou um ministro. Você ora 5 vezes ao dia. Você já fez suas orações esta manhã, antes de vir aqui? Estou apenas verificando você, entende? E você está realmente levando a palavra Islã ao Islã. Agora o boxe. Esta é a minha principal missão, fazer tudo o que posso para propagar nosso Islã. Fazer as pessoas conscientes do nosso grande líder, o honorável Warakahuddin Mohammed. E a missão, as pessoas basicamente pensam que quando você diz muçulmano, elas pensam em guerrilheiros, vagabundos, reféns, Khomeini, Gaddafi. E esta é uma religião pacífica. Islã significa paz. Saudações, assalamu alaikum é paz. E é isso que eu quero promover. Agora, você não estava mesmo lá para fazer um retorno. Herbert não estava organizando uma luta lá para você, estava? Bill, você está falando sério? Ali, mostrando os efeitos do estágio avançado da doença de Parkinson, capturou a essência do espírito olímpico ao acender bravamente a tocha cerimonial na abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, em Atlanta, Geórgia. Muhammad Ali foi mais uma vez um campeão para milhões de pessoas ao redor do mundo. E não deixou dúvidas sobre quem era realmente o maior.